Olá a cada um, a cada uma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos responder a uma pergunta. Por que algumas pessoas são hiperreativas a situações de estresse? Em todos os grupos que participamos, existe alguém que reage de maneira exagerada. Fica com raiva à toa. Então vem a pergunta. Por que fulano é assim? Ou melhor, por que fulano se comporta assim? Para entendermos melhor essa questão, precisamos fazer uma diferenciação entre hormônios e neurotransmissores. Não podemos esquecer de que tudo o que acontece em nosso corpo é administrado por um centro de comando, o cérebro, ou sistema nervoso central. Este órgão é responsável por receber, interpretar e enviar as informações para as diversas partes do corpo. Mas como ele faz isso? É importante saber que o sistema nervoso central funciona através de interações entre os neurônios, ou seja, não acontece de forma isolada, mas por meio de uma rede neural. Rede é uma figura que é fácil de nós imaginarmos. Lembra aí da rede dos pescadores, né? Várias cordinhas, todas interconectadas umas às outras, formando uma rede, um objeto, todo ele ligado entre si, ou interconectado. Portanto, podemos definir quimicamente os neurotransmissores como substâncias capazes de conduzir e transmitir informações e reações no cérebro, sendo liberados por neurônios na fenda sináptica e se ligam a receptores de uma outra célula próxima. Olha, é um conceito, eu sei que é um conceito, mas olha como é que é interessante a gente ir compreendendo esses conceitos. Então, lembrando que neurotransmissores é uma substância responsável por conduzir informações de um neurônio para outro neurônio, ou seja, mais próximo a ele. Ou seja, estou dizendo então que entre um neurônio e outro existe um pequeno espaço, como se fossem, olha, aqui uma margem, outra margem. Precisa de algo que leve a informação de um lado para outro, que conecte a informação. Esta é a função dos neurotransmissores. Olha, então, tendo dito o que são neurotransmissores, nós perguntamos: o que são hormônios? Existem, é claro, várias formas de definir e explicar o que são hormônios. De uma forma geral e simples, podemos dizer que os hormônios são moléculas que o nosso corpo usa como sinalizadores entre células. É a maneira que as células têm de comunicarem entre si. Os hormônios têm a interessante capacidade de se comunicar com células a grande distância de onde foram liberados. E aqui vou dar um exemplo. Não é de adrenalina nem de cortisol, de um outro hormônio, para nós termos uma ideia. Agora imagine o hormônio prolactina. Esse hormônio ele é liberado pela hipófise, uma glândula que fica presente na base do crânio. Ele atua diretamente no aumento da secreção do leite materno pelas glândulas mamárias. Para os hormônios empenharem sua função, eles precisam se ligar a receptores nos chamados tecidos-alvo. É dessa forma que o nosso corpo seleciona os tecidos que irão receber a informação que o hormônio quer passar e, assim, ativar as funções necessárias. Olha, essa informação vai aparecer posteriormente, mas já vamos antecipá-la um pouco. Lembrando, olha, neurotransmissores está ligado ao sistema nervoso central. Neurotransmissores está em função de transmitir informações entre neurônios. Portanto, basicamente, cérebro ou sistema nervoso central. Os hormônios transmitem informações em todo o nosso corpo.
E, diferentemente dos neurotransmissores, há uma grande distância. Por exemplo, o hormônio tem que carregar informações lá para a ponta do meu dedo, do pé. Como ele traz informação que é a ponta dos dedos em minhas mãos. Então, os hormônios são estas moléculas que carregam essas informações para as células-alvo. Então, é interessante observar que ambos os sistemas, sistema nervoso e sistema endócrino, olha, dois sistemas, eles são complementares. Sistema nervoso central e o sistema endócrino têm função semelhante, a de servir como mensageiros entre células, completando-se nas suas semelhanças e diferenças para que o corpo funcione corretamente. Quando precisamos de uma comunicação rápida, sistema nervoso central, por exemplo, para ativar a contração de um músculo, contrair meu punho, sistema nervoso central. Agora, quando nós precisamos de uma comunicação mais demorada, mais lenta, sistema endócrino, por exemplo, regulação do crescimento e da puberdade, é o sistema endócrino. Então, leva semanas, meses, às vezes anos. Depois desta viagem pelo universo dos hormônios e neurotransmissores, voltamos à pergunta inicial. Recordando, por que algumas pessoas são hiperreativas a situações de estresse? É engraçado, mas a resposta ela é muito direta. Isso não faz com que ela seja fácil, pelo contrário, fica extremamente complexa. Mas vem a resposta a esta pergunta. É porque existem pessoas que têm uma hiperreatividade no eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, conhecida pela sigla HPA. Não que a sigla aqui seja importante, é só para a gente ir conhecendo mesmo. Conhecido pela sigla HPA. Em outras palavras, essas pessoas diante de situações de perigo, ameaça ou agressividade, reagem desproporcionalmente, sente muita raiva. Isso acontece devido à grande quantidade de adrenalina e cortisol que é lançada em sua corrente sanguínea, tendo baixo limiar para lidar com situações estressantes. Veja bem, então o perigo, a ameaça e a agressividade ameaçam a homeostase do organismo, iniciando um conjunto de alterações corporais, a chamada síndrome da adaptação geral. Voltemos a esse termo, olha, homeostase. Homo é igual, mesmo, semelhante. Esse estase significa parada ou equilíbrio. Estava lembrando que a palavra homeostase é para lembrar que, olha, no interior de nossas células não se deve perder o equilíbrio, independentemente das coisas que acontecem aqui fora. Então, lembrando, olha, que o perigo, a ameaça e a agressividade ameaçam esse equilíbrio interno de nossas células, ou seja, a homeostase, por isso é chamado síndrome de adaptação geral, ou seja, a situação de estresse. Como é que o meu organismo reage a esta situação? Adaptação geral. Então, o meu organismo tem que adaptar rápido para eu lidar com o estresse. Então, veja bem. Então, a resposta mais característica ao estresse é a liberação do hormônio adrenocorticotrópico, ou seja, conhecido pela sigla ACTH. Produzido na hipófise, lembrem-se, estava falando do eixo, olha, eixo, que é hipotálamo, hipófise e suprarrenal, produzido na hipófise, que estimula a fabricação de cortisol nas glândulas suprarrenais, ou seja, sobre os meus rins, né? Suprarrenais, que é lançado na corrente sanguínea como resultado da ativação do eixo HPA. Lembrando, eixo para dizer que é algo estável. Tem, lembra o sistema nervoso central. O nervoso central não é uma estrutura única, na verdade, tem pequenas estruturas, é formado por um conjunto de estruturas. Nessas estruturas, têm algumas funções muito específicas. O perigo, a ameaça e a agressividade
ameaçam a homeostase do organismo, iniciando um conjunto de alterações corporais, a chamada síndrome de adaptação geral. Então, lembrando, olha, que situações de perigo, situações de ameaça, situações de agressividade podem ameaçar a homeostase do organismo, ou seja, o equilíbrio do interior das células. Isso não pode acontecer. Lembrando que homeo seria o mesmo, semelhante. E estase seria parada ou algo equivalente. Mas para dizer, olha, que o interior das células eles não podem oscilar muito. O organismo vai fazer esforço, sempre estará esforçando para manter uma certa estabilidade, um certo equilíbrio no interior do organismo. Então, a resposta mais característica ao estresse é a liberação do hormônio adrenocorticotrópico, que é conhecido pela sigla ACTH. Esse hormônio é produzido na hipófise. Lembra do eixo? Eu falei, olha, eixo é formado pelo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Então, produzido na hipófise, que estimula a fabricação de cortisol nas glândulas suprarrenais. Olha, supra é sobre, né? Tem umas glândulas que ficam aqui sobre os rins. E esse hormônio, o cortisol, é lançado na corrente sanguínea como resultado da ativação do eixo HPA. E, portanto, olha, os estímulos ou situações que eles sigam a síndrome de adaptação geral são chamados de estressores. E a resposta que o nosso organismo dá é reação ao estresse, ou seja, algo acontece aqui fora, o nosso organismo faz um esforço de se adaptar. É uma resposta, que pode ser chamada resposta de emergência. Além do eixo HPA, lembrando, hipotálamo, hipófise suprarrenal, o estresse agudo também ativa parte do sistema nervoso simpático. Olha, parece que vai complicar, mas não quero complicar. Então, além do eixo HPA, o estresse agudo, não é qualquer estresse, o estresse agudo também ativa o sistema ou parte do sistema nervoso simpático. Lembrando que o sistema nervoso simpático, lembra assim, olha, o sistema nervoso simpático, ele é formado por duas partes. Divisão simpática e a divisão parasimpática. Elas funcionam mais ou menos como acelerador, carro, acelerador e freio. Eu disse, olha, mais ou menos, não estou afirmando que é igual, freio. Então, o sistema simpático é para ativar ou acelerar o funcionamento de determinadas partes do nosso organismo. Enquanto o sistema parasimpático é para desacelerar, fazer com que o órgão funcione dentro da sua normalidade. Lembrando que o sistema nervoso simpático, mesmo que dizer, olha, que é uma série de órgãos, todos nós temos uma série de órgãos que funcionam de maneira autônoma, ou seja, que funcionam com vontade própria. Eu não controlo, olha, as batidas do meu coração. Ele simplesmente bate. Às vezes eu sinto que ele dá uma acelerada, ou ele parece que fica um pouquinho vagaroso, mas é ele que está trabalhando. Eu não controlo aqui os meus rins, eu não controlo meu fígado, eu não controlo meu pâncreas, eu não controlo meu baço, eu não controlo Eu não controlo. Eu simplesmente não controlo. Todos esses órgãos e alguns outros fazem parte desse sistema nervoso simpático, que é dividido em duas partes. Simpático, ativa, parasimpático, faz com que não é desativar no sentido de parar, mas faz com que o órgão volte à sua normalidade. Vocês lembram que lá atrás nós falamos dos
hormônios e dos neurotransmissores. Olha, como é que as células se comunicam entre si? Olha, via hormônios. Via hormônios. Então, quando vai ativar, estou citando situação de estresse agudo, e meu corpo tem que preparar rápido para eu reagir ao estresse. Então, ativa o meu sistema simpático. Tudo isso acontece via hormônios. Assim como o parasimpático tem a função de voltar ao meu organismo, avisa, olha, perigo passou, ameaça passou, agressividade passou, é hora de voltar à normalidade. Então, a resposta vem via parasimpático, ou seja, a comunicação vem através também de hormônios. Então, posso dizer assim para vocês, olha, que além do eixo HPA, o estresse agudo também ativa a divisão simpática, ou a parte simpática do sistema nervoso neurovegetativo, ou seja, não tem o controle, como parte da reação de luta ou fuga. Olha, isso tem a ver com ansiedade, com estresse, ou resposta de emergência. Como resultado disso, a noradrenalina das fibras nervosas simpáticas periféricas são liberadas em diferentes tecidos, bem como a adrenalina. Então, quando o eixo HPA e o sistema nervoso simpático são ativados pela novidade ou indícios que sinalizem que ocorrerá punição ou ausência de uma recompensa esperada, frustração, decepção, gera dessa forma a ansiedade antecipatória. Mas alguém pergunta, peraí, você está falando de depressão ou está falando de ansiedade? Estou falando para os dois grupos. Ou melhor, estou falando para um grupo só. A grande parte das pessoas que sofrem com depressão tem como principal sintoma a irritabilidade. Pode ser traduzido por nervosismo, falta de paciência. Está na maioria das pessoas, maioria absoluta das pessoas que sofrem de algum tipo de depressão. Então, olha, depressão e ansiedade estão muito próximos uma ao outro. E praticamente, na maioria das pessoas, uma coisa está ligada à outra e assim por diante. Então, olha, esse é o entendimento um pouco do entendimento de como é que o nosso organismo vai funcionando. E agora, então, vem uma pergunta importantíssima. Olha, fizemos a primeira pergunta, que está nos norteando. Por que algumas pessoas são hiperreativas a situações de estresse? Tá, mas dizemos, poderia ter dito com poucas palavras, mas trouxemos uma explicação um pouco mais elaborada. Agora vem a segunda pergunta, o que a gente pode fazer para que essas pessoas tenham o seu eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal menos sensível? O que podemos fazer para controlar a homeostase do organismo? E aí, olhando para as pesquisas que têm sido feitas nos últimos tempos, olhando nas técnicas que vão sendo experimentadas, nós encontramos uma mais experimentada, mais testada, mais estudada nos últimos tempos, que é o Mindfulness. Não me perguntar, mas o que é isso, meu santo Deus? Mindfulness. Lembrando que Mindfulness é uma espécie de meditação. Olha, Mindfulness é uma espécie de meditação. Então, olha, depois de ter explicado um pouco o porquê de algumas pessoas ser hipersensíveis a situações de estresse, lembrando que toda essa parte ela é biológica, agora nós passamos à parte psicológica, propriamente dita. Mas para entrar na parte psicológica, a gente precisa fazer uma outra pergunta. Olha, que ferramenta ou ferramentas nós podemos usar para que essas pessoas hipersensíveis sejam menos sensíveis? Ou, em uma outra pergunta, que ferramenta podemos usar para facilitar a homeostase do organismo? E aí,
nós lembramos, olha, é importante lembrar disso também, que devemos usar de estratégias e técnicas naturais. No caso aqui, nós vamos falar de uma em particular, que é o Mindfulness. Olha, dentre os estudos que nós temos no momento, dentre as técnicas que são testadas e estudadas com maior intensidade no momento, nós temos o Mindfulness. Lembrando que Mindfulness é uma meditação. Meditação. Então, olha, Mindfulness é uma espécie de meditação que a gente pode e devemos usar, e aqui vamos sugerir o seu uso para podermos nos ajudar e, claro, que também ajudar outras pessoas que vão sofrendo com a depressão, que vão sofrendo com a ansiedade. Na meditação Mindfulness, podemos usar inicialmente algo que vamos chamar aqui de âncora. Isso é para facilitar um pouco o uso dessa técnica ou o desenvolver desta habilidade. Lembrando que pessoas depressivas, dependendo da intensidade, assim como pessoas ansiosas, têm dificuldade de concentrar. Então vamos usar uma âncora, um objeto que vai funcionar como âncora. Pode ser usado em muitas coisas, cada um vai usando aí a sua criatividade ou aquilo que a pessoa dá conta, ou seja, precisamos de algo externo. Eu posso fazer um ponto aqui na minha frente, na parede, para eu ficar olhando para este ponto. Mas o ponto é uma coisa muito monótona, cansativa, chata. Não, eu gosto de uma coisa um pouco mais dinâmica, eu sou uma pessoa de fé, eu quero acender uma vela. Acende uma vela e eu vou ficar olhando para a chama desta vela. Olha, é a âncora, objeto externo. Vou ficar olhando a chama da vela fica oscilando um pouco, muda um pouco de direção de acordo com as correntes de ar, ou seja, isso eu fico que minha atenção fica presa. Mas eu não quero vela, eu não quero pontinho, eu quero, sei lá, colocar uma flor diante de mim para que eu fique contemplando a sua beleza. Ok. O fato é, eu preciso de algo externo para eu ficar olhando para este objeto, e isso vai facilitar a prática deste estilo de meditação. Então, olha, lembrando que este objeto vai nos ajudar a focar a atenção neste determinado ponto, inicialmente, como um observador das mudanças que surgem na experiência do meditar. Olha, aqui está a vela, não é vela, né? Um lápis. Mas imagina a vela. Aqui está a vela acesa, estou olhando para ela, eu vou olhando, olha, vou primeiro treinar a minha respiração, uma respiração condizente com a meditação. Então, olha, eu vou encher bem os pulmões, seguro um pouquinho, respiro de maneira bem vagarosa, ou seja, mantenho uma respiração bem tranquila, olhando para este ponto e atento a todos os movimentos que vão acontecendo dentro de mim. Observando. Eu, observador de mim. Observando. Vou observando. E nesta observação existem algumas regras. Olha, eu vou observar, mas eu não vou identificar com aquilo que eu estou observando. Eu só observo e acolho. Eu não me identifico. Então vamos entender um pouco mais sobre este ponto. Então, no contexto da psicologia cognitiva, a meditação Mindfulness tem sido adotada como ferramenta para promover e facilitar respostas mais adaptativas diante de processos mentais que contribuem para quadros de estresse emocional. Portanto, os autores definem Mindfulness como uma habilidade metacognitiva. Lembrando que metacognitiva, uma palavra difícil, por exemplo, é o ato de eu
prestar atenção em mim mesmo. Metacognição é eu prestar atenção em mim mesmo, só isso. Então, recordando, olha, os autores definem Mindfulness como habilidade metacognitiva caracterizada pelo não julgar, voltada para o momento presente, então o que nos interessa é o aqui e agora, no qual toda sensação, pensamento e sentimentos surgem no campo atencional, é observado como aceitação e sem identificação. Sem identificação, ou seja, sem apego. Posso afirmar assim, olha, para você, olha, eu sinto, eu não sou o que eu sinto. Ah, eu tenho muita raiva. E aí, de repente, eu vou agindo como uma pessoa extremamente raivosa, sem pensar nas consequências do que eu vou fazendo, do que eu vou falando, eu só vou agindo. Impulsivamente. Espera aí. Você não é raiva. Você não é a sua raiva. Olha, você tem sentimento de raiva, mas você não é a raiva, ou seja, você não pode identificar. Quando você se identifica, você e a raiva vira uma coisa só. Não, nós não somos o que nós sentimos. Nós não somos o que nós sentimos. Ao contrário, olha, nós somos, e por sermos, nós sentimos. Olha, eu sinto raiva, não é? Todos nós sentimos, às vezes sentimos raiva. Às vezes eu sinto alegria. Às vezes eu sinto tristeza, às vezes eu sinto nojo, às vezes eu sinto compaixão e assim por diante. Olha, eu não sou o que eu sinto. O meu sentimento, ele emerge dentro de mim. O que eu sinto emerge dentro de mim como uma resposta de algo que acontece aqui fora. Então, uma resposta. Os sentimentos, eles podem ser vistos como ferramentas para nos ajudar a prestar atenção a determinadas coisas, para nos indicar o caminho que a gente deve percorrer. Mas nós não devemos identificar com aquilo que nós sentimos. Assim como eu não devo identificar com aquilo que eu penso. Eu não sou os meus pensamentos. Eu até poderia dizer assim, olha, eu sou o que eu acredito. Ah, tá. Então, se eu sou o que eu acredito, então eu vou escolher em que acreditar. E a partir do que eu acredito, sim, eu vou pensando, eu vou reconstruindo, eu vou interpretando esta realidade. Em outras palavras, olha, algo acontece, a partir do que eu acredito, o organismo vai fazer as suas interpretações e então eu vou dar a resposta. Que nem sempre vai ser uma resposta esperada, mas eu vou dar a resposta. Então vejam bem. Então, a partir desse modelo ou técnica chamada Mindfulness, os autores propõem dois componentes essenciais da habilidade Mindfulness. Olha, habilidade. Ninguém aprende uma habilidade olhando. Aprendemos, adquirimos novas habilidades, ou aperfeiçoamos uma habilidade já adquirida, se nós praticarmos. Então, a primeira habilidade do Mindfulness, olha, a autorregulação da atenção. Isso é importante, olha, a autorregulação da atenção. Essa é a primeira grande conquista das pessoas que praticam o Mindfulness. Então, falar em atenção, em autorregulação da atenção, é falar, então, em uma habilidade. Essa é uma habilidade que muitas pessoas não a têm. Uma pessoa muito reativa é uma pessoa que tem uma atenção bastante fragilizada. É preciso dar uma certa encorpada, criar uma musculatura de sua atenção. O segundo item extremamente importante, a adoção de uma orientação ou atitude em relação à própria experiência, voltada ao momento presente, caracterizada por abertura, curiosidade e aceitação. Como eu disse anteriormente, repito,
mais ou menos com as mesmas palavras. Olha, então, a prática do Mindfulness vai nos permitir a gerar um equilíbrio maior do nosso funcionamento. Então, nós vamos ser menos reativos aos estresses, que pode ser de vários tamanhos diferentes, né? Até chegar a ser agudo. Vou ser menos reativo, mas eu vou perceber a minha emoção como um instrumento que vai me ajudar, vai me apontar o caminho que eu devo escolher. E não vou ser tanto escravo daquilo que eu sinto, ou seja, eu não vou identificar com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Vou ser mais senhor, você pode ser mais senhora de si mesmo. Não no controle, controlar nós não podemos, mas na administração, no gerenciamento daquilo que acontece no seu mundo interior. E se existe uma pessoa que pode ajudar você, essa pessoa é você mesmo. Todas as outras pessoas podem dar suporte, podem estender a mão para você, mas não pode fazer por você. Só eu posso praticar o Mindfulness. Posso praticar junto com outras pessoas, é verdade. Mas os benefícios dessa prática, só eu posso adquiri-los praticando. Só você pode adquiri-los também praticando. Então fica aqui esta sugestão de ferramenta, de técnica, para podermos melhorar a qualidade da nossa vida. Então agradeço a sua companhia até aqui e até um próximo vídeo.